Boa noite, paz de Cristo para todo mundo que está assistindo essa live. Mais um domingo de quarentena, mais um domingo na presença do Senhor em casa, Igreja Live na sua casa. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Eu quero ler com você. Deus tem uma palavra hoje de reflexão para as nossas vidas, para esse tempo de pandemia, para esse tempo de luta, porque é uma luta para todo mundo, né? E eu quero ler com você esse texto de Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Leia comigo aí, onde você estiver. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te louvar, te glorificar nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque podemos estar mais um domingo aqui reunidos, Pai, na tua presença, para compartilhar a tua palavra, para meditar na tua palavra. Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale com cada pessoa que me assiste agora, Pai, com as pessoas que estão aqui nessa sala hoje. Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, porque precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com nós. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nessa noite, fala conosco, fala, Deus, fala aos nossos corações, nos dá o discernimento nesta noite, para que possamos entender a tua mensagem e discernir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje, Pai. Fica conosco, nos abençoa. Eu te peço, Pai, por aquele que está com a alma abatida, ansioso, angustiado, Deus, que o Senhor esteja dando o alívio necessário nessa noite. O alívio que essa pessoa precisa, a paz, a tranquilidade que ela tanto deseja. Pai, se houver algum enfermo, Pai, que está orando comigo agora, eu te peço que o Senhor toque nessa enfermidade agora e cure, porque Tu és o médico dos médicos. Se houver alguém, Pai, que está precisando de algum milagre na sua vida hoje, seja em que área for, que o Senhor esteja liberando essa vitória, operando esse milagre hoje na vida dessa pessoa que ora comigo. Assim eu entrego, Deus, as nossas vidas, a minha vida e a vida de cada um de nós que assiste e ouve essa mensagem. E que tudo seja nesta noite, Deus, para louvor do Teu nome, a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. E desde já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite é transformando a vida. Transformando a vida. O mundo está passando por algo hoje que nunca passou na história da humanidade. Não que nunca tenha havido pragas, claro que houve. A gente sabe, a peste negra e muitas outras pragas que já houve no mundo, na história da humanidade. Mas nunca houve uma praga com a proporção
que essa tomou. Nunca houve uma praga que tenha afetado tantas pessoas de uma só vez em tão pouco tempo, que tenha atingido, infectado tantas pessoas em tão pouco tempo ao redor do planeta. E isso aconteceu e acontece, a gente sabe, por causa da facilidade que se tem hoje de locomoção. As pestes, as pragas que houve na humanidade anteriormente, elas ficavam mais setorizadas, elas ficavam mais confinadas àquele lugar onde elas surgiam. E quando se disseminavam, era pouco e levava-se muito tempo para que aquela praga chegasse a um outro lugar. Hoje não. Hoje não, porque as pessoas vão de um polo ao outro do planeta com uma rapidez, uma facilidade muito grande. E são muitas pessoas se locomovendo. Então a gente entende que é muito mais fácil hoje que uma doença como esse, um vírus como esse, como o coronavírus, se dissemine com tanta facilidade e rapidez. Mas o que está acontecendo também é que muitas pessoas que hoje estão obrigadas a permanecer em casa, por conselho da Organização Mundial de Saúde e das autoridades públicas, e para resguardar a sua própria saúde, e esse é o objetivo, muitas pessoas estão pensando, estão imaginando, porque a gente recebe mensagens, né, no WhatsApp, e a gente vê nas redes sociais, pessoas que ficam conjecturando e dizendo que o que está acontecendo, essa praga, esse coronavírus, essa pandemia, é porque Deus está irado com a humanidade. É porque isso é juízo de Deus, é castigo de Deus para a humanidade por causa de todos os pecados que a humanidade tem cometido. De fato, a iniquidade no mundo, ela tem aumentado muito. Muita gente, é fácil ver isso. Até para aquele que não conhece Deus, que não serve a Deus, que não quer nem saber de Deus. É fácil ver que a maldade no mundo tem crescido, que o pecado, aquela coisa ruim, que faz mal ao nosso coração, tem crescido muito, em todo o mundo. Então é fato que isso tem acontecido, mas daí a deduzir que tudo que está acontecendo, a pandemia e todo esse problema do coronavírus, as mortes que estão acontecendo, que tudo isso é porque Deus está irado com a humanidade, isso é castigo de Deus, vai uma grande diferença. Porque eu posso lhe dizer com segurança e com base na palavra de Deus, que Deus não está castigando a humanidade, que isso não é juízo de Deus, não é o juízo de Deus. E eu digo isso para vocês sem medo de errar, por uma única razão, porque a ira de Deus, ela se aplacou quando Jesus foi para a cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos revela isso de uma forma muito clara. Então, para você que está aí pensando que Deus é mau, que Deus está irado com você ou com a humanidade toda, que Deus está te castigando, que Deus está castigando a humanidade, tire isso da sua cabeça, porque Deus não é assim. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus te ama. Deus te ama. Ele não tá querendo te castigar. Aí você pode perguntar assim, mas Watson, se não é Deus que está fazendo tudo isso, isso não é porque Deus está castigando a humanidade pelos seus pecados. Deus não tem o controle sobre todas as coisas? E eu digo para você, sim, Deus tem o controle. Deus não está permitindo isso porque não perdeu o controle ou não é para castigar? Não, não é para castigar. Deus tem o controle. Então, por que Deus está permitindo isso? Eu digo que é por amor a você, é por amor a mim, é por amor a nós. Deus está permitindo que esse mal assole o mundo hoje por amor a cada um de nós.
Deus, volto a repetir, não está irado. Deus não está castigando a humanidade. Deus não estabeleceu um juízo à humanidade, até porque o juízo de Deus sobre a humanidade, ele se estabeleceu no Jardim do Éden. Lá Deus julgou o homem. No momento em que o homem e a mulher pecaram, desobedeceram a Deus e pecaram, a morte entrou no mundo. O homem foi julgado e condenado, e a sentença executada, porque a morte entrou no mundo. E a justiça de Deus se fez. Mas um belo dia, Jesus, por amor a mim e a você, ele decidiu se fazer homem. É como se Deus houvesse recorrido dessa sentença que foi dada lá no Jardim do Éden. Jesus recorreu e disse o seguinte: Pai, daqui por diante, o Senhor vai fazer o seguinte, a pena que foi imposta ao homem, ela vai vir sobre mim, e eu vou me fazer homem, para que, como representante da humanidade, toda a tua ira caia sobre mim, e a humanidade possa novamente ser restaurada, se reconciliar contigo. E foi assim, porque a Bíblia fala desse jeito. Lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 14, Colossenses 2, 13 e 14, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que significa isso? Significa que Jesus morreu e levou sobre si todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer e morrer sobre essa terra. Todos os pecados, querido. O sangue de Jesus, ele é poderoso, ele tem o poder suficiente de remir todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que passou por essa terra. Ele levou sobre si, ele escolheu isso como representante meu e seu, como representante da humanidade. Isso também fica muito claro no livro do profeta Isaías, lá capítulo 53. Isaías 53, versículos de 4 a 6, está escrito assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem é ele, querido? Jesus. A iniquidade minha e sua, o pecado meu e seu, caíram sobre Jesus, convergiram sobre Jesus. João Batista, quando começou a pregar, ele começou a batizar as pessoas no Rio Jordão. Você conhece essa história muito conhecida. E de repente João Batista olha e avista Jesus Cristo vindo em sua direção. E na mesma hora o Espírito revela a ele que aquele era o Filho de Deus, o Messias que Israel tanto esperava. E João então faz uma declaração e diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove todo o pecado de toda a humanidade. Jesus levou sobre si, filho. Jesus levou sobre si. Jesus também, quando estava no Getsemane, pouco antes de ser preso, ele reuniu os discípulos e subiu para o jardim de Getsemane.
deixou Pedro, Tiago e João um pouquinho mais afastados e saiu e se destacou, subiu um pouco mais e sozinho ele se ajoelhava e começou a orar. Você conhece essa passagem, e o seu suor se transformou em gotas de sangue. E Jesus começou a orar e por 3 vezes ele falou a mesma coisa para o Pai. E ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim. Outras versões falam: afasta de mim esse cálice. 3 vezes ele orou. Está registrado lá em Marcos 14:36. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. 3 vezes. A que cálice Jesus estava se referindo? Que cálice era ele? Era esse. Porque as pessoas falam, né? Pai, passa de mim esse cálice. Ficou uma frase que é muito comum, né? Chegou a ser banalizada. Chico Buarque de Holanda colocou numa música, né? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Mas eu posso dizer para você uma coisa, que esse cálice a que Jesus se referia era tudo menos cálice de vinho tinto de sangue. Ele não era um cálice de vinho tinto de sangue. Você sabe qual era o cálice que Jesus não queria beber, ou estava ali agonizando, clamando a Deus, para que, se fosse possível, ele não bebesse? Era o cálice da ira de Deus, que havia de ser derramado sobre toda a humanidade. O cálice da ira de Deus que estava transbordando. Foi a esse cálice que Jesus se referiu no Getsêmani, quando ele orou: Pai, se possível for, afasta de mim, ou passa de mim esse cálice. Mas Jesus, depois de 3 vezes ter orado da mesma forma, ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus veio, querido, a esse mundo. Ele não tinha nenhuma necessidade de vir, não. Mas ele veio para ser um representante da humanidade. Representante meu e teu. Para que toda a ira de Deus se convergisse nele. E toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. Não sobrou mais nada da ira de Deus. Por isso é que quando Deus olha hoje para a humanidade, ele olha com misericórdia. Quando Deus olha hoje para a humanidade, ele olha com amor. Sabe por que ele olha com misericórdia e olha com amor? Porque quando ele olha para a humanidade, ele vê o Filho dele que foi para a cruz do Calvário. Jesus Cristo. É dessa forma que Deus olha para a humanidade. Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. Ele ama a mim e a você. Ele não compactua com o pecado e nem pode compactuar porque ele é santo. Mas ele odeia o pecado. Odeia o pecado e ama o pecador. Ele te ama. Independente do que você fez na tua vida de errado. Ele ama a humanidade por piores coisas que a humanidade tenha feito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O coronavírus, ou qualquer outro vírus que venha sobre essa terra, não é juízo de Deus. Não é. Não é ira de Deus sendo derramada sobre a terra porque ela foi derramada sobre Jesus. Não é. Não é Deus te castigando ou castigando a humanidade, pelo contrário. Deus está fazendo isso por amor a mim e a você, por misericórdia, para que a humanidade se arrependa dos seus pecados, porque o fim está próximo. O fim do planeta, o planeta não vai acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. É diferente. A gente pode até arriscar e dizer o seguinte: o mundo como nós conhecemos vai acabar. Sim, ok. Mas o planeta não vai ser destruído. O universo não vai ser destruído, ele vai ser transformado. Essa era que nós vivemos, o mundo como nós conhecemos, isso sim vai ser transformado e está acabando. Esse fim está próximo. Isso significa que está muito perto de Jesus voltar. E Jesus, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você se perca. Jesus tem feito, Deus está fazendo isso, está permitindo que tudo isso aconteça, para que as pessoas fiquem confinadas em casa e possam fazer uma reflexão sobre a sua vida.
Porque o mundo tem buscado muito mais as coisas dessa terra do que as coisas de Deus. As pessoas têm buscado muito mais os seus próprios prazeres, a sua própria satisfação pessoal, do que agradar a Deus, o Criador de todas as coisas. As pessoas não estão nem aí para Deus. Elas querem se satisfazer a si mesmas, ao seu ego, ao seu ventre, como a gente acabou de ler no texto de Filipenses, no capítulo 3. Elas estão muito mais preocupadas em fazer a vontade da sua carne, satisfazer seus desejos. Como se a vida se resumisse a esse tempo que a gente vive aqui, esses poucos anos que a gente tem de vida aqui nessa terra. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, se você acha que você morrer com 90 anos, 100 anos, você vai ter vivido muito, eu digo para você que isso não é nada perto da humanidade, da eternidade, nada. Essa vida aqui é um ensaio, essa vida aqui é nada. É um grão de areia, porque a eternidade não tem fim. Essa sim vai ser extensa. Agora, o tempo que nós vivemos aqui, esse tempo de vida aqui nessa carne, é pouquíssimo. E quem já tem um pouco mais de idade, sabe disso. Eu estou com 55 anos hoje. E olho para trás e vejo como o tempo passou rápido e como ele está passando cada vez mais rápido, ano após ano. Como o tempo voa. E aqueles que têm mais idade do que eu podem confirmar o que eu estou dizendo. O tempo voa. O tempo é assim, anda ligeiro demais. Deus não está fazendo isso porque Ele quer destruir a humanidade, castigar a humanidade. Deus está fazendo isso por amor a mim e a você. O texto lá o texto que nós lemos lá de Filipenses, ele fala, eu quero ler com você novamente o texto de Filipenses. Filipenses, o primeiro texto que a gente leu logo no início. Diz assim, Filipenses 3, de 18 a 21, diz lá assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, as coisas aqui de baixo. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus não está fazendo isso, querido, permitindo que tudo isso aconteça porque Ele está irado com você, comigo, com a humanidade. Não é. Deus está fazendo isso para que a gente reflita. Esse é o tempo de você, em casa, começar a olhar para a tua vida, para os teus valores, para o que você tem feito, as tuas escolhas, os teus caminhos, os caminhos em que os teus pés têm andado, o que você tem feito com a tua vida. Digo para você, não vai haver uma segunda chance, a tua vida é só essa. Você não vai nascer de novo, num outro corpo, e morrer novamente, e nascer novamente. Isso não existe, porque a Bíblia fala que é dado ao homem morrer uma só vez. Então veja bem o que você faz com essa vida que você tem, porque ela é única. É a tua única chance de ir para o céu. Sabe de uma coisa, quando eu falo que Deus está dando uma chance para a humanidade, eu estou falando aqui de pessoas íntegras, ou seja, aquelas que não conhecem a Deus, que não entregaram a vida para Jesus, mas também de crentes. Porque a verdade é que tem muita gente, muito crente, muito servo de Deus, que está dormindo, que não está percebido do que está acontecendo. Muitas pessoas que estão com os olhos mais na terra do que no céu, pessoas que, na verdade, elas entregaram a vida delas para Jesus, mas se recusam a permitir que a sua vida seja transformada.
se recusam a mudar de vida. São pessoas que estão muito mais preocupadas dentro da igreja, muito mais preocupadas em terem prazeres nessa vida, em fazer de Jesus uma escada para conseguir fama, riqueza, sucesso, dinheiro, prazer, alegria, gozo nessa terra. Quando a Bíblia fala que a nossa cidade, como eu li aqui, a nossa cidade não está aqui, a nossa terra, a nossa pátria não é desse mundo. Pelo menos não para quem realmente teve encontro com Cristo. Não é aqui. Não é aqui. Jesus certa vez falou para os seus discípulos o seguinte, está lá em Lucas, registrado lá em Lucas, capítulo 21, os versículos de 34 a 35. Lucas capítulo 21, 34 a 35 está escrito assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Veja, os crentes não estão livres aqui dessa hora não, querido. Virá sobre todos como um laço. A questão é a seguinte: como você está? Como está a tua vida espiritual? Como está o teu relacionamento com Deus? Sabe por que Deus está permitindo tudo isso aconteça? Para que você pare a correria do dia a dia, pare esses projetos que você tem de vida, para que você olhe para Deus, para que você olhe para a tua vida e veja como está o teu relacionamento com Deus. Deus tem pressa. O tempo se abrevia. Jesus está voltando para buscar a igreja. E nós precisamos nos atentar para isso. Deus não é mau, Deus não está irado coisa nenhuma. Pelo contrário, Deus é misericordioso. Isso é manifestação de amor de Deus e não da sua ira. Jesus está voltando. O texto que a gente leu no início de Filipenses 3,18 foi exatamente isso que Paulo falou. Paulo disse lá em Filipenses, o texto que a gente leu, que essas pessoas, e ele não estava se referindo aos ímpios, não, ele estava falando que a carta era para a igreja. Havia pessoas que estavam dentro da igreja, cujo Deus era o próprio ventre e cuja glória era para a confusão deles mesmos, porque só pensavam nas coisas terrenas. E sabe o que Paulo fala? Que aquelas pessoas ali eram verdadeiras inimigas da cruz. Esse é tempo da gente fazer uma reflexão. Será que o teu Deus é o teu ventre? Paulo fez certa vez ele falou uma coisa também, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amado, dinheiro é o que move essa terra, essa humanidade. As pessoas fazem coisas terríveis por causa do dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro em si não é nada, é papel. O dinheiro em si não anda, não fala, não come, não influencia ninguém. O dinheiro em si mesmo não faz nada disso. O que faz isso é o amor que o ser humano tem por ele. Então o amor ao dinheiro torna aquele que ama um prisioneiro do dinheiro. E aí sabe o que acontece? O Deus dessa pessoa passa a ser o dinheiro. Quantas pessoas estão aí nas redes sociais, sabe, preocupadas, andam o tempo todo com o celular para lá e para cá. Eu fico olhando assim, falando, meu Deus do céu, que é isso? É o tempo todo assim, se filmando, aí vai no banheiro, se filma, e vai correr, se filma, e vai caminhar com fulano, se filma, e está vendo televisão, está se filmando para mostrar para as pessoas o que ela está fazendo, para glória pessoal, em busca de seguidores. Amado, a gente tem que seguir a Jesus Cristo, porque Jesus certa vez falou sobre essa questão do homem seguir ao homem. São cegos guiando cegos e vai todo mundo para o precipício. Então olhe para quem você segue. Olhe para a pessoa a quem você segue, porque você pode estar seguindo as pessoas erradas. Siga a Jesus. Siga a Ele e a mais ninguém. Siga a homens e mulheres de Deus. E mesmo assim, tomem cuidado. Porque sendo um homem é falho. Sendo homem, comete erro. Sendo mulher,
está sujeito a fazer besteira. Todos nós. Siga, ok, mas veja o que ela faz e compare com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é o nosso norte, a nossa bússola. As pessoas estão seguindo umas às outras, igual cego, guiando cego, ou seguindo cego, não sabe para onde ter. Vai uma fila indiana de gente seguindo a outras pessoas que não sabem nem para onde estão indo. E falam com uma propriedade danada sobre coisas que não conhecem. E todo mundo acredita e vai embora, seguindo aquela fila indiana. Cego, seguindo cego, guiando cego. Tome muito cuidado com quem você segue. O que você tem feito da tua vida? Para e pensa. Jesus certa vez falou, isso está lá no livro do Apocalipse. Falou à igreja de Laodiceia algo muito duro. E esse é um texto que é muito utilizado pela igreja para evangelizar. Mas, ainda que isso possa se aplicar ao ímpio, aquele que não conhece a Deus, esse texto ele foi escrito originalmente para a igreja. Ou seja, para crente, servo de Deus. Esse texto está lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20, está escrito assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E você está confinado dentro de casa. Jesus agora está batendo na tua porta. Porque essa palavra não é minha, mas é de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Arrepende-te. Arrepende. Esse é tempo de reflexão e arrependimento daquilo que a gente tem feito de errado. Jesus certa vez disse: aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Não tem ninguém que não precise de limpeza. Ninguém. Pedro certa vez, quando Jesus estava antes um pouco daquela passagem que eu falei do Getsemane, pouco antes da ceia, aquela última ceia de Jesus ele tirou as suas vestes normais e vestiu um avental de escravo, pegou uma bacia, botou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro falou assim: olha, Senhor, comigo não, a mim o Senhor não vai lavar. Eu é que devia estar lavando os seus pés, o Senhor vai lavar os meus? E Jesus falou assim, o seguinte para Pedro: Pedro, se você não deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro então falou para ele assim: Senhor, então não só os pés, mas a cabeça, o corpo, pode lavar tudo. Jesus falou assim: aquele que já está limpo não precisa ser lavado senão só os pés. Vós está limpo pela palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo ali, ele estava falando algo não só para Pedro, não só para aqueles discípulos que estavam ali, mas ele estava falando para toda a igreja, até o arrebatamento, que eu e você precisamos permitir todos os dias que Jesus limpe os nossos pés. Sabe por quê? Porque a gente anda nesse mundo, e não tem como a gente andar nesse mundo sem sujar os pés, a não ser que você flutue. Aí você não está andando, você está voando. Mas como nós não temos asa, e a gente precisa colocar os pés na terra, os pés se sujam. Não tem como a gente andar nesse mundo sem se sujar, querido, um pouco. E todos os dias a gente precisa confessar aquilo que a gente fez de errado, para que Jesus limpe todos os dias os nossos pés. Arrependimento. Só que tem muita gente que não se arrepende. Tem muita gente na igreja que peca um pecado atrás do outro e já não se arrepende mais. A mente está ficando cauterizada, já não reconhece mais o pecado, já não vê aquilo mais como erro, como uma coisa ruim, e está já cauterizada. A palavra para você nessa noite é: arrependa-te, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus está voltando.
Deus não está com raiva de você. Deus quer que você se arrependa, para que você possa subir quando Ele vier buscar a igreja, e aí sim você vai ter uma eternidade gloriosa na presença dEle. Paulo, certa vez, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Por que Deus está permitindo tudo isso, querido? Porque as pessoas, e mesmo a igreja, muitas pessoas dentro da igreja estão com os olhos nas coisas temporais, nas coisas terrenas, nos prazeres dessa vida, e não estão atentando, não estão apercebidas no que está acontecendo, e não conseguem discernir os tempos. Jesus falou que a gente tem condição sim de discernir os tempos e as estações. O tempo está abreviado, Jesus está voltando, o fim está próximo realmente, querido, dessa era, da forma como a gente conhece. O mundo está sofrendo uma transformação. Olha para a tua vida, olha para você, olha para o que você tem feito, para as escolhas, e como eu disse para as pessoas a quem você segue, olha para você. Jesus não está fazendo isso porque é mal, Deus não está fazendo isso porque quer se vingar, ou quer punir as pessoas. Não é punição, é amor, é misericórdia, é graça, é favor sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para que a igreja se arrependa, e para que o ímpio, aquele que não conhece a Deus, venha conhecê-lo nesse tempo, possa parar e refletir que Deus é bom. Mas o texto de Filipenses que a gente leu inicialmente fala de transformação, e esse inclusive é o tema da nossa mensagem. Ter a vida transformada, mudar de vida, transformação, mudança. É tempo de mudança agora. E o texto que a gente leu lá em Filipenses 3, 18 a 21, lá no versículo 21, diz lá que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido. Transformará o nosso corpo abatido. Veja, a Bíblia fala a respeito da nossa vida, a vida do crente. Ela fala de duas transformações que nós precisamos passar. Nós, seres humanos, que entregamos a vida para Jesus, que nos decidimos por Jesus, que cremos no Senhor. Duas transformações são necessárias para nós. A primeira transformação é interior. A primeira transformação é aqui e aqui. Coração e mente. A segunda transformação é exterior, é externa. A primeira transformação interior, somos nós que devemos promover, somos nós que devemos fazer essa transformação interior. E a segunda transformação, quem promove é Jesus. A primeira transformação é interior. A gente vai encontrar como é que se opera essa transformação. E a gente vai ver que essa transformação é o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Todas as coisas, veja uma coisa, tudo é transformado de dentro para fora e não de fora para dentro. A tua vida está ruim, está difícil? Para pensar. Você precisa talvez mudar dentro de você, teu coração, tua visão, de dentro para fora. Quando você começar a mudar, as coisas vão começar a mudar. Jesus falou que quando os nossos olhos são bons, tudo é bom. Quando os nossos olhos são maus, tudo é mau. E quão grandes são as trevas que estão dentro de nós, se os nossos olhos forem maus. Ou seja, dentro para fora e não de fora para dentro. Romanos 12, 2 diz lá, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não estejam de conformidade, não se amoldem a esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em outras versões fala do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Como eu disse aqui, as circunstâncias ao nosso redor, elas mudam de dentro para fora. Sabe, tem muita gente que entregou a vida para Jesus, que é crente, que vai à igreja todo domingo, que aceitou Jesus, que sente a presença de Deus, mas que até agora não permitiu que houvesse mudança na sua vida. Não mudou de vida. Pessoas que querem o céu, mas ficam de olho na terra. Querem a transformação do seu espírito, mas só pensam nas coisas terrenas, das coisas que são de baixo. Como que vai haver transformação na sua vida? Como vai haver transformação dentro de você se você só pensa nas coisas daqui de baixo, querido? Não tem como mudar. Não tem como haver mudança se dentro de você tudo sempre está do mesmo jeito. Se você não se permite mudar, se você é uma pessoa presa àquelas tradições de família, aquelas tradições religiosas, aquela coisa engessada que um dia talvez tenham te ensinado, e disseram para você que é certo e você acreditou que aquilo era o certo, e talvez hoje o Senhor já tenha aberto os teus olhos, mas mesmo Deus falando, você tem endurecido o teu coração, porque a tradição tem sido mais importante para você do que Deus na tua vida. Para você é mais importante dar ouvidos ao que o teu pai disse, a tua mãe disse, os teus irmãos disse, o teu professor disse, o padre, o pastor disse, do que o que Deus tem falado para você, o que a palavra de Deus te revela. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Mudar de que maneira? Transformar a tua mente, mudar a tua mente, porque a partir do momento em que você começa a mudar a tua mente, e mudança de mente significa mudança de hábitos, significa mudar o ambiente em que eu estou, porque se você só fica olhando para uma mesma coisa o tempo todo, não vai haver mudança nenhuma. Se você faz religiosamente a mesma coisa todos os dias, não vai haver mudança. Você precisa mudar. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, não só ler a palavra, mas meditar nela. Talvez você esteja enchendo a tua cabeça e o teu coração com um monte de outras coisas que não dizem respeito a Deus, mas as coisas desse mundo. Visões que não são visões de Deus, mas a visão desse mundo. E sabe o que acontece, vida? A gente fica perdido, achando que a nossa pátria é essa que está aqui. Vejo discussões de crentes, vários, dizendo que tem que se rebelar, que tem que fazer, que o exército tem que sair, e que tem que ir para a rua, e tem que bater, tem que arrancar o olho, tem que fazer, tem que acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente não age assim. Isso não é visão de crente. A visão de crente é assim, exercer o seu voto, fazer aquilo que precisa fazer, fazer o que se deve fazer, andar corretamente nesse mundo, porque foi isso que Jesus ensinou. Mas a nossa pátria não é essa aqui, querido. A gente deve amar a terra que a gente vive, até por uma questão de gratidão. Devemos ter consideração e respeitar as autoridades investidas, porque a Bíblia fala que toda autoridade foi investida por Deus. Toda, goste você ou não, foi investida por Deus, foi Deus quem a colocou ali. E a nossa obrigação é orar por elas, é orar por essas autoridades, sejam elas quem forem. Ore por elas. Eu já orei por muita autoridade, por muito presidente da República que eu não gostava, que eu não votei, que eu não queria que estivesse ali. Mas a partir do momento em que entrou, eu tenho que respeitar. Porque é a autoridade investida, e se está ali investida de autoridade, foi Deus quem a colocou ali. É minha obrigação orar por ela. Porque a Bíblia fala que se a gente ora pelas autoridades e houver paz, nós teremos paz ao nosso redor. É assim. Não é papel de crente. Quando a gente começa a olhar para as coisas da terra, a gente começa a se sentir parte da terra. A gente começa a se identificar mais com a terra do que com o céu.
Se a gente muda essa visão e começa a buscar mais as coisas do alto, mais as coisas de cima, se a gente começa a pensar mais nas coisas de cima, a gente começa então a se sentir parte de cima e não mais de baixo. E aí essas coisas de baixo elas vão ficando mais longe da nossa realidade e já não nos abalam mais, e já não nos afetam tanto, já não trazem tanta inquietação à nossa alma. Tem muita gente aí angustiada, ansiosa, com medo de um monte de coisa, porque só pensa nas coisas da terra, só olha para as coisas desse mundo e tem esquecido de Deus. Eu estou falando de crente, não de descrente. Sabe, a gente tem que ser patriota sim, fazer a nossa parte sim, mas não esquecer de que a nossa verdadeira pátria está no céu. Veja, não é o céu, ela está no céu. Ela não é o céu. A nossa pátria não é o céu. A nossa pátria, por enquanto, está no céu. Amém? A gente precisa aprender a renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Porque se a gente fizer assim, as coisas vão mudar. E o texto que a gente leu de Romanos 12, 2, diz lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que a gente possa então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente fizer aqui uma interpretação do texto, a gente vai entender então que se a gente não tiver a nossa mente transformada, se a gente não se permitir mudar, se a gente não tirar o foco das coisas aqui dessa terra, a gente jamais vai poder ou conseguir experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Não tem como, querido. Não tem como você viver nessa terra com um olho no céu e outro na terra. Não tem como. Porque se você fizer isso, você vai acabar se voltando mais para as coisas da terra. Ou você abre mão das coisas da terra de uma vez por todas, ou vai ficar difícil. Você vai ficar nessa ansiedade, nessa angústia e mais. Não vai poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você aqui e agora. Não vai conseguir. Mude de vida. Tenha sua vida transformada. Usufrua de tudo aquilo que Deus tem te dado aqui. Usufrua da condição que você tem. Se Deus tem te abençoado, use isso. Abençoa, faça o melhor que você puder, em todos os aspectos. Mas não se deixe prender por essas coisas. Porque se você se deixa prender, isso se torna um Deus para você. E a gente falou de duas transformações. A primeira é interna, interior. A segunda é exterior. E essa segunda transformação externa, ou transformação exterior, já não nos compete mais. Não somos nós que promovemos essa transformação. Quem faz essa transformação, quem opera essa transformação é Jesus Cristo. A gente viu lá que a gente vai ser transformado. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido. Como que vai transformar? Não vou morrer? Não vou virar pó? Com certeza. Se a gente não for no arrebato, se Deus não voltar antes, né, para nos buscar, para buscar a igreja, sim, a gente vai morrer e vai virar pó. Nosso corpo vai virar pó. Nossa alma e espírito não, elas não morrem. Vão para o céu e ficam lá. Mas, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses fala que nosso corpo depois vai ser reunido com a nossa alma e espírito novamente. Mas, em relação à transformação, eu não quero misturar as coisas para não confundir. Em relação a essa transformação, o apóstolo Paulo ele explica, dá uma aula sobre isso, lá na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, e essa sim, eu faço questão, você que está em casa, se você puder, que você abra a Bíblia, e marque com caneta vermelha, com canetinha amarela, que você tenha isso gravado para você. 1 Coríntios capítulo 15,
dos versículos 50 ao 54. A verdade é que a partir do 35, Paulo já começa a explicar uma série de coisas sobre isso, sobre essa transformação. A partir do versículo 35 ele começa a falar sobre essa transformação. Mas eu não vou ler tudo isso não, vou ler só a partir do versículo 50 até o 54. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Está falando do arrebatamento. Jesus vindo buscar a igreja. Ou seja, nem todos morrerão. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando o seguinte, que mesmo aqueles que já morreram, que já voltaram para o pó, bem como aqueles que não verão a morte, ou seja, serão arrebatados, todos serão transformados. É isso que está escrito aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Deixa eu dizer para você o que é isso. Não tem mais velhice, não tem mais ruga, não tem mais perna torta, não tem mais cegueira, não tem mais doença, não tem mais enfermidade, não tem mais velhice, amém, não tem mais cansaço, não tem mais nada disso. Isso é incorruptibilidade, ou seja, o teu corpo já não se corrompe, já não se deteriora, já não envelhece mais. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo estava se colocando naqueles que seriam arrebatados. Porque convém, versículo 53, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. 54 para finalizar. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus por isso. Essa é a segunda transformação que todos nós, seres humanos, precisamos passar. A primeira é interna, interior. A segunda é exterior, externa. Só que essa segunda, quem promove é o próprio Jesus Cristo. Aqueles que creem nele, entregaram suas vidas a ele. São esses que serão transformados dessa maneira que eu acabei de ler. E eu chamo essa transformação de metamorfose humana. Eu chamo essa transformação de metamorfose humana. E eu chamo de metamorfose porque essa nossa transformação ela é muito parecida com a transformação que ocorre com uma borboleta. É muito parecido. E você vai ver comigo aqui agora e vai concordar. Veja o seguinte. A borboleta não nasce uma borboleta. Você concorda? Borboleta não nasce borboleta, ela nasce uma lagarta. A lagarta, por outro lado, não recebe um outro corpo para se tornar uma borboleta. Quando ela se torna uma borboleta, ela se torna a partir do corpo que ela já tem, ou seja, a partir do corpo de lagarta. Não é um outro corpo que vem sobre ela assim. Não é. É o mesmo corpo que é transformado em uma borboleta. Mas tem o seu corpo lagarta transformado em borboleta. Da mesma maneira, nós também não nascemos com o corpo, com a forma que nós teremos pela eternidade, no futuro. O corpo que eu e você temos hoje não tem a mesma forma. Veja, eu não estou dizendo que não é o mesmo corpo. Estou dizendo que não tem a mesma forma, o mesmo formato, não tem a mesma estrutura que terá o nosso corpo no futuro. Igual a borboleta. Voltando para a borboleta aqui, ou para a lagarta, quando chega o tempo determinado
de vida da lagarta, a lagarta é paralisada. A sua vida, a vida da lagarta como ela conhece, daquela maneira de se arrastar devagarzinho pela terra, para tudo. E ela entra num casulo. E ela fica naquele casulo, um tempo. Só que externamente, ou seja, quem está fora e olha para aquele casulo, não vê a transformação que aquela lagarta está sofrendo dentro do casulo. Mas ela está sendo transformada. A lagarta está mudando a sua estrutura. É a mesma lagarta, só que sofrendo uma mutação, uma transformação. É isso que está acontecendo ali com a lagarta. E aí chega o tempo. No tempo certo, no tempo determinado, sabe o que acontece? A lagarta rompe o casulo. E agora ela já não é mais uma lagarta. Ela agora é uma borboleta. E agora, querido, veja, ela já não se arrasta mais pelo chão. Ela não tem que ficar sujeita a ser pisada pelos homens. Ela não fica mais comendo aquelas migalhas que estão no chão, não. Aquela lagarta agora, ela rompe o casulo e agora ela já não anda mais pela terra, mas pelo céu. Ela voa. Ela voa para uma liberdade que ela não tinha antes. Para uma nova vida. A lagarta voa. E ela vai agora para onde ela quer. A velocidade dela agora não fica mais limitada àquele, eu não sei nem que velocidade é que a lagarta anda, mas eu sei que é muito devagar. E proporcionalmente vai ser mais ou menos o que vai acontecer conosco. Amém. Sabe, a gente está limitado Aleluia. a esse corpo mortal, corruptível. E a gente fica sujeito ao coronavírus, fica sujeito a uma série de enfermidades, fica sujeito ao envelhecimento, às rugas, à transformação do nosso rosto, da nossa fisionomia, ao envelhecimento, que ninguém gosta, em sã consciência. Mas tudo isso é necessário para que a gente um dia entre no casulo. A gente também vai entrar no casulo. E o nosso casulo, ele tem um nome, morte. Então mude a sua visão acerca da morte. Encare a morte daqui para frente como um casulo. Porque todos nós vamos entrar nesse casulo um dia. E a gente vai para debaixo da terra. E aí a gente fica nesse casulo. Mas todos ao redor podem pensar assim, acabou a vida do Robson. Acabou a vida dele. Só que o que eles não sabem é que Deus está trabalhando. A vida do Robson não acabou, mas a vida do Robson só está sendo transformada. O corpo do Robson está lá no casulo, mas ninguém vê o que está acontecendo no corpo do Robson. O corpo do Robson está lá, mas a sua alma e o seu espírito estão vivos. O corpo do Robson está lá, mas Deus está transformando. E vai chegar um dia em que esse casulo, assim como aconteceu com a borboleta, ele vai se romper. Vai chegar um dia em que eu vou romper o casulo da morte. E que dia vai ser esse? No dia do soar da última trombeta. Aleluia. Quando a última trombeta soar, quando a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Eu vou ressuscitar. Num corpo incorruptível, num corpo transformado, num corpo que já não vê morte, um corpo que já não envelhece, um corpo que já não tem mais doença, um corpo que já não tem mais enfermidade. Para uma vida não mais na terra, mas agora para uma vida no céu. Glória a Deus. Vê como é que você e eu somos parecidos com a borboleta. A nossa história é muito parecida com a borboleta. Mas para que a gente possa experimentar tudo isso que eu estou falando aqui, é necessário que haja... Tudo começa por essa transformação interna, interior. Isso é um papel seu, um papel meu. Mudar de vida, mudar a mente, mudar o foco, tirar os nossos olhos das coisas aqui de baixo, das coisas corruptíveis. Deus está te dando uma grande oportunidade, querido.
creio fortemente que essa oportunidade, essa coisa que está acontecendo no mundo, como nunca aconteceu antes, é misericórdia de Deus, porque está muito perto de Jesus voltar para buscar a igreja. E Deus está te dando uma chance. Deus está nos dando uma chance de refletir, de nos arrepender do que a gente tem feito de errado, de tirar os olhos das coisas aqui de baixo, das coisas terrenas, das coisas temporais, tirar os nossos olhos do nosso próprio ventre, dos nossos próprios desejos carnais e começar a colocar o foco em Jesus. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, porque Ele está vindo buscar a igreja. E vai ser muito triste para aqueles que ficarem aqui depois, porque a Bíblia fala que depois que a igreja for arrebatada, vai começar a grande tribulação, que vai durar 7 anos, só 7 anos. Mas são 7 anos que a Bíblia fala que não haverá, nunca houve na história da humanidade nenhuma dor, nenhum sofrimento tal como esse, e nunca haverá nenhum sofrimento depois desse, como esses 7 anos da grande tribulação. Então mude de vida, transforma a tua vida. Deus parou tudo na tua vida por amor a você, para que você mude de vida a partir de agora. Não desperdice esse tempo, porque é um tempo precioso para você. Você pode talvez estar se reclamando, dizendo que quer que volte tudo ao normal, mas Deus, Ele quer que você mude de vida agora. E é nesse tempo aí que você está em casa, parado, sem fazer nada, trabalhando pouco talvez. É nesse tempo que Deus quer que você olhe para outras coisas, que você tenha outros valores, que a tua mente seja transformada, que a tua visão seja modificada. Muda a tua mente, muda a tua vida. Esse é o tempo que Deus tem te dado. Amém? Eu quero orar com você agora. Você que está em casa, se você puder, feche os teus olhos. Pai, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu alerta. Te agradecer, Deus, porque o Senhor parou tudo por amor a nós. O Senhor parou o mundo. Josué certa vez orou e a terra parou de girar. O sol ficou parado, a terra ficou parada. Durante um dia inteiro não houve noite, não escureceu, porque Deus parou o mundo por causa do pedido de um homem. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor ama o seu povo, porque o Senhor ama a sua igreja, porque o Senhor ama a humanidade. E o Senhor agora parou o mundo por amor a nós. Oh Deus, que o Senhor toque nos corações nessa noite. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas, Pai, que talvez estejam adormecidas. Talvez sejam filhos teus, Pai, que estão dormindo, porque colocaram os olhos nas coisas desse mundo, dessa terra, e se esqueceram das coisas do reino de Deus, e têm se esquecido de olhar para o Senhor, de buscar o Senhor. Deus, é aquele que ainda não te conhece. Oh Deus, em nome de Jesus, toca nessa vida, transforma essa vida agora, Pai. Se revela a essa pessoa, Pai, de uma forma muito clara, muito objetiva, para que ela possa ter um encontro contigo real e verdadeiro, e ela possa entregar a sua vida a Ti. Todo o seu corpo, alma e espírito sejam entregues ao Senhor. Salva, Pai, salva essas pessoas que oram agora comigo, salva a humanidade. Deus, desperta a tua igreja, Pai, aqueles que estão dormindo, Pai, que estão adormecidos. Desperta, Jesus, para que ninguém fique quando o Senhor vier buscar a igreja. Desperta a tua igreja, Pai, e abençoa as nossas vidas. Tem misericórdia de nós nesses dias, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da humanidade. Tantas pessoas, Pai, que só querem saber de pornografia, de vícios, de ficar se sujando cada vez mais. Elas não sabem que o fim dela está próximo. E que o fim das coisas como nós conhecemos está próximo. E se elas não se arrependerem, a eternidade delas será terrível, será muito ruim.
Deus, então desperta essas pessoas, Pai, para que elas possam olhar para o Senhor, para que elas possam ter um encontro com o Senhor. Se revela a elas, Pai, por misericórdia eu te peço. Salva essas pessoas e desperta aqueles que estão dormindo na tua igreja, Pai, para que eles possam se aperceber da tua volta, para que todos nós possamos nos aperceber de que o Senhor está voltando e nenhum crente, nenhum servo do Senhor fique no arrebatamento. Amém. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe, te dê uma boa semana.